Olá, sejam bem-vindos à quinta edição do Café CCH com Especialista. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco para compartilhar várias experiências sobre o controle de infecção. E hoje vamos falar um tema muito relevante sobre não só em hospitais, a importância nas clínicas e consultórios. E para abrilhantar essa live de hoje, tenho a honra, de chamar ele, um especialista em CCH, consultor também, Lucas Pinheiro. Ele atua em Brasília como consultor e no serviço de controle de infecção. Eu vou te chamar aqui ele agora. Seja bem-vinda, Camila, à nossa live. É um prazer tê-la aqui conosco novamente, nossa parceira. Deixa eu só chamar aqui Lucas. Já foi? Boa noite! Boa noite, tudo bem, Dilane? Tudo bem? Quanto tempo, hein, Lucas? Oficialmente presencial Oficialmente, né, desde novembro, presencial, né? desde o Congresso. Seja Desde o muito Congresso. exatamente, ó. Era para começar às 20 horas, mas assim, eu tenho uma surpresa que vai acontecer. Enquanto não chega, vamos iniciar para não atrasar muito, porque tem muita gente esperando. Seja Perfeito, eu gosto de bem-vindo, surpresa, Clinton. acho que todo Olha mundo quem aqui está também. chegando aqui, mais outro consultor Boa especialista em noite, Clinton. PCRS. Então, essa live já sabe, né? Essa live vai ser aquela live daquela, só o encontro dos consultores especialistas. Vai ser É, e é legal para quem estiver entrando agora, inclusive a gente tinha compartilhado hoje, né? Para quem que é destinado também, e compartilhando com outros serviços, gestores, consultores também, porque a gente tem um bate-papo bem exatamente. interessante aqui. Achei, de novo, já agradecer pelo convite, Adilane. Gostei da ideia do café SCIH, a gente conseguir conversar e ter um papo bacana sobre isso. Exatamente. E assim, eu passei tem uns 2 meses atrás que eu viajei para Salvador, e sabe quando você sai para esparecer, então as novas ideias surgem. Quando você está naquela correria, não tem como. Então, eu estava lá, eu disse, meu Deus do céu, vários enfermeiros estavam entrando em contato comigo, eu disse, eu vou fazer, que eu estava ia fazer presencial, você lembra? Ia ser de forma Verdade, lembro. presencial. Então, mas vai acontecer ainda presencial. E aí, eu disse, não, eu vou trazer os especialistas, vou fazer no formato de live, porque vai virar um podcast. Olha que interessante. Exatamente, uma das novidades para vocês, em primeira mão. E aí eu disse, não, vai ser o café. Como eu era plantonista, agora que eu estou diarista, né, do controle de infecção, mas café, sou apaixonada por café. Quem é que não gosta de café? Acho que Principalmente enfermeiro. todo plantonista, e se for do controle de infecção, mais ainda. Café. E aí aconteceu recentemente que eu tive que recolher todas as garrafas de café lá no meu serviço. Há umas medidas de CCIH, você sabe, É, né? faz E parte. aí eu disse, pronto, eu vou reunir todos os setores que fazem interface com o controle de infecção e vamos começar a discutir. Porque como eu já atuo como consultora, na minha consultoria, tem várias áreas que eu chamo os outros consultores para fazer aquela proposta robusta junto comigo. E então, aí eu pensei, não, vou criar o Café CCH com especialista. Só o que acontece? O Café CCH com especialista é semanal, uma live por semana. Tem a lista mais de 15 pessoas aguardando. Eu disse, eu não tenho como, porque são quatro especialistas mensal. Na primeira live, eu ainda consegui colocar 3 pessoas na live. Você já tem mais um especialista aqui, ó. O Clinton disse Estou que vai vendo. querer Seja participar muito também. bem-vindo, Siri Clay. É uma honra ter você aqui comigo, conosco, na verdade.
Geisiane. Geisiane eu não conheço. Seja bem-vinda, deve ser alguma das suas seguidoras. Bem-vindo, Lucas. pessoal. Eu não estou conseguindo ver todos aqui, mas quem estiver chegando, seja muito bem-vindo. Quem já quiser, inclusive, já viu qual é o tema da live, quiser ir deixando algumas perguntas aí, pode ir já Podem colocando ficar e à a gente vai vontade. respondendo. Exatamente. Então, Lucas, assim, tá uma lista. Eu mesmo não sei, eu estava ali falando. Não sei, porque tem 15 especialistas aguardando de várias áreas, porque eles não sabiam que fazia interface com controle de infecção. Uhum. Então, é excelente. E ter você hoje aqui é uma honra, porque recentemente teve me procurado em algumas clínicas, eu só lembrei de quem? De Lu De mim. e Clinton. Não tem como não lembrar de Clinton. Ótimo. Você É fala de verdade. Não clínica, da tem. vigilância sanitária, então não tem como falar de serviço de odontologia, clínica de estética, é Clinton, não tem como. Já vai ao especialista. É Então verdade. vamos lá. E tem O algo pessoal fica chegando. interessante que a gente tinha Ah, até conversado, né? isso, A ideia é que os conhecimentos vão se completando, né? As experiências se exatamente. completam. Então, a gente tem um conjunto de especialidades e quando a gente fala do controle de infecção, tem interface com muitas áreas mesmo. Então, acho que vai ser um movimento bem Exatamente. bacana, vai ter trocas interessantes e que enriquece. Acho que quanto mais a gente faz um movimento conjunto, tem espaço para todo mundo, a gente consegue Isso. expandir ainda mais o trabalho, mas também conhecimento científico, que é o que a gente precisa também, né? As pessoas, nem todos os locais, a gente vai falar um pouco disso, ainda estão despertos para a necessidade de prevenir infecção, né? Então, alguns serviços de saúde, alguns gestores precisam despertar e acho que a live também contribui para isso, esse movimento conjunto contribui e a gente está aqui para ajudar, né? Exatamente. Então, seja muito bem-vindo aqui no Vale do São Francisco, Juazeiro e Petrolina. Você que é de Brasília, não é isso? De Brasília, De aqui Brasília, no olha a conexão, centro do país, tá conexão boa vendo? demais. Então, eu não sei colocar para fixar aqui o tema da live. Ainda estou assim, daqui para quem está chegando, mas eu vou falar aqui. Do tema da live não só em hospitais, a importância nas clínicas e consultórios. E para falar desse tema, que ainda é negligenciado por muito, Muito. mas que pode mudar completamente a segurança no atendimento, que muita gente acredita que o controle de infecção é somente em hospitais. Eu convidei ele, que é especialista em CCIH, consultor, que vai falar, compartilhar experiência e vai trazer muitas informações para a gente e desmistificar, na verdade, né, Lucas? Eu acho Sobre que a isso. E palavra também, desmistificar é, condiz muito aqui. exatamente. E, ó, Clinton, você fique até o final, viu? Porque vai ter um momento que você vai entrar ao vivo. Já fique ciente que quem participa da live do Café CCH, que é o especialista, quando tem um tema referente, algum especialista que entra, não sei se você assistiu da primeira ou foi da segunda, sempre entra, quem está chegando vai entrando. O Café CCH é dessa forma. Eu já se Você tem uma prepara proposta que totalmente diferente e eu estou gostando. totalmente diferente, viu? Pois você fique aí. Pode se apresentar, Lucas. Fique à vontade, viu? É um Bom, prazer ter você aqui para conosco. os seguidores da Edilane e também tem muito seguidor novo chegando aqui na minha página, vou aproveitar Sim. um momento para se apresentar. Sou enfermeiro de formação, atualmente faço consultorias, também atuo em um ambulatório de oncologia, em um hospital. Já atuei em outros serviços extra-hospitalares, comecei lá na assistência domiciliar, fazendo controle de infecção, numa época onde ninguém falava disso, e por isso que eu acabei pegando. É um trabalho, eu gosto do que eu faço, mas confesso que eu tenho muito uma visão de ser além de trabalho. Eu tenho realmente como missão desmistificar a palavra que você trouxe aí, cabe muito bem, o controle de infecção fora das paredes do hospital. Só para deixar claro que desde o início a bactéria não sabe qual é a parede do hospital, né? Os vírus não Exatamente. sabem, fungos não sabem. Então, quando a gente Exatamente. fala de prevenir infecção, é para todos os serviços de saúde.
onde existe assistência, inclusive não apenas terapêutica, mas promoção, prevenção, né, da saúde, a gente precisa ali pensar no controle de infecção. E aí, como já tem cerca de 2 anos que eu estou no digital fazendo esse movimento, e como você trouxe aqui, é muito em conjunto também. A gente levanta a bandeira de precisamos falar de prevenção de infecção, além, fora do hospital. Tem muitos serviços crescendo, você trouxe o exemplo aí das clínicas estéticas, que volta e meia estão, inclusive, na mídia, com casos não muito bons, né? Para não usar palavras aqui piores, casos bem preocupantes, muitos deles envolvendo infecção. E o pior, infecções que eram totalmente evitáveis. Só que para isso a gente precisa realmente de um olhar externo. O gestor, ele tem um papel, o administrador, ele tem um papel dentro de uma clínica, o médico, o biólogo, a graduação que for, tem o seu papel. A gente precisa de um olhar externo até que se adapte, que é o olhar do consultor. E é isso que a gente vem fazendo e trabalhando. Se fala muito sobre a CCH, o controle de infecção em hospital. E aí eu acho que realmente já está bem internalizado, até para profissionais ali da ponta e gestores, sobre esse setor dentro de um hospital. Mas quando a gente fala de fora do hospital, a gente ainda tem que evoluir muito, o que alguns países já estão um pouco mais à frente, mas a gente tem muita oportunidade aqui de crescimento. E isso a gente não fala apenas sobre negócios, a gente está falando sobre segurança do paciente, de fato. Que hoje em dia o cliente dessas clínicas, desses consultórios, levam muito em consideração algo que a gente tem trabalhado e o controle de infecção está dentro ali, que é experiência e jornada do paciente. Faz toda a diferença. E se a gente tem uma infecção, essa experiência, essa jornada é negativa, tem um impacto que muitas vezes fica para o resto da vida ou do paciente ou para a instituição também, um impacto bem negativo, né? Mas é reversível, a gente tem como ajustar isso e ajudar esses serviços. Exatamente. Quando você estava falando aí, eu preparei um roteiro para seguir aqui, tem várias perguntas, só que Ótimo. aí... Mas o que que acontece? Você falando aí, e eu tive reunião hoje, tanto pela manhã quanto pela tarde, que eu também sou responsável pela segurança do paciente, além da CCIH, em Anda junto, hospital. né? Não adianta, tem que estar andando E junto vigilância ali. epidemiológica também. Eu atuo no serviço aqui do serviço de oncologia, também. Estruturando a CCH do zero, no segurança do paciente também, e vigilância também, imagina aí. Enquanto você estava falando, eu estava aqui me lembrando que tem alguns dias que entraram em contato comigo de clínica, foi 2 clínicas que entraram em contato comigo, e um serviço de estética. E aí eu parei, por isso que eu também lembrei a questão do tema, para isso eu lembrei de vocês, para chamar. Aí eu fiquei lembrando, por quê? Qual era a preocupação, Lucas? E daqui a pouco você vai falar das falhas que você mais encontra desses serviços extra-hospitalares. A preocupação era vigilância sanitária. Uhum. Fui contactada porque, não é porque ela é enfermeira da CCH, não, é porque você já recebe a visita da vigilância sanitária no seu serviço, então você pode me ajudar aqui no meu serviço. Eu abri minha clínica, então não tenho documentação, tenho PGRS, que aí já entra Clinto nessa parte também. E aí, como fazer? Então, assim, o que eu venho percebendo diante dessa procura aqui na minha cidade? É que está abrindo várias clínicas, tanto de estética, quanto de clínicas de odontologia. E o que é que acontece? Eles não estão fazendo esse planejamento referente à biossegurança. Não É tem. verdade. Não tem. Não tem. Não tem. É muito
É muito comum, né, chegar essa demanda para a gente vindo da vigilância, porque a vigilância bateu ali na porta do serviço, né, e fez uma autuação. O que acontece muito e é cada vez mais comum é abrir o serviço, o consultório, a clínica, sem um preparo, inclusive de orientações da vigilância sanitária. Então, de fato, a gente tem uma boa interface, né? Quando a gente fala de Isso, controle de infecção ou segurança do paciente, é uma boa interface, mas existem demandas que vão ainda além, que é justamente de garantir o funcionamento adequado dentro de regulamentações estabelecidas de um serviço. Entre essas regulamentações, entra aí um programa de prevenção de infecção que é obrigatório para todos os serviços que fazem assistência à saúde. Não existe, hoje em dia, é importante dizer, uma obrigatoriedade, por exemplo, talvez para quem é mais acostumado com o hospital, uma sim, obrigatoriedade de comissão estruturada, com membros consultivos, executores. Mas um programa de segurança do paciente ou de prevenção de infecção, que podem estar atrelados ou em alguns serviços devem ser separados, né, a depender de estrutura, o nível, a complexidade, tipos de procedimentos que tem ali, né? Quando a gente fala de clínicas com procedimentos invasivos, que a maioria sim, dos que a gente fala aqui, né? Você citou as clínicas estéticas, odontológicas, né? Todas essas fazem procedimentos invasivos. Obrigatoriamente, a gente tem que ter um programa de prevenção de infecção ali, dentro desse contexto. E o que acontece, isso que você disse, é um pouco do que eu falei também. Abre o serviço sem observar essas regulamentações, sem procurar alguém especialista nisso, e aí os problemas começam a surgir. E só depois que abriu é que percebe esses problemas. O ideal é que na hora que for abrir já uma clínica, o seu serviço, já procure um especialista no controle de exatamente. infecção, na vigilância sanitária ali, para que não tenha nenhum problema. Acontece, inclusive, de às vezes você estruturar toda a parte física da sua clínica, do seu consultório, e só depois que a vigilância vai lá, você não procurou antes, saber orientações com o especialista ou com a própria vigilância para alguns aspectos, e você vai precisar refazer depois de já estar andando. Então, você mexer em algo depois de, né, você refazer um carro depois que ele já está andando é mais Complicado. difícil. E o Então, custo? quando a gente custo fica o dobro ou o triplo, é verdade, é algo muito importante que você falou. Então, quando a gente fala, inclusive, de prevenir infecções, a gente também está falando de reduzir custos. Ou seja, no início do serviço, ou na hora de você ter que consertar um erro que implicou numa infecção no paciente, porque você vai aumentar ali o tempo de tratamento dele, ou vai ter que encaminhar, quando a gente fala de clínicas e consultórios aqui, né? Tem até a chance de ter que encaminhar ele para um hospital, uma internação com um quadro mais grave. Mas esse seu paciente pode ter que precisar de antibióticos e outros tratamentos curativos. Então a gente aumenta custos também do serviço e para o nosso cliente. Então, quando a gente fala de prevenir infecção, a gente também reduz custos. E é melhor você contratar um especialista em controle de infecção do que você pagar uma multa. Com certeza. E aí é que tá o que a gente fala, né? Cada um tem Exatamente. seu papel. Hoje em dia existem alguns administradores, ou o termo mais, o jargão popular, donos, né, de clínicas e Donos, é isso. consultórios, que eles não têm essa visão. E tá certo. Não é todo mundo que tem que ter a visão, não, de Sim. controle de infecção, segurança do paciente, de vigilância sanitária. Nem todo mundo teve uma capacitação para isso, ou um treinamento para isso, uma escola que formasse isso. Até dos serviços de saúde, quando a gente fala de medicina, enfermagem, fisioterapeuta, esses serviços eles não preparam a gente para prevenir infecções. Infelizmente ainda não. Quanto mais donos que talvez não têm muitas vezes nem a formação em saúde. Então a gente precisa de um especialista para isso. Ninguém tem obrigatoriedade de saber de tudo isso, mas a gente tem obrigatoriedade de procurar especialistas nesse assunto para que a gente consiga trazer o melhor atendimento e a melhor assistência para o nosso paciente.
Exatamente. E principalmente quando eles entrarem em contato comigo, eu estou falando assim porque eu acredito que tem muita gente que deve estar assistindo que é dono de clínica, já começar aqui aqui de clínica, que principalmente daqui da minha cidade e da sua também, Sim, que está aí, meu Deus do céu. Então, peraí, deixa eu olhar minha documentação, o que é que está faltando, principalmente sobre o PGRS, porque, Lucas, eu tenho encontrado cada coisa. e PGRS é o que está Outra batendo coisa que eu tenho muito na porta das respirado clínicas, e perdido, eu realmente. disse, meu Deus, como assim? Porque a estética, né? Aparentemente, tudo lindo. Sabe? Aquelas clínicas lindas. Clínica deve estar aí, deve estar. Acho que ele já foi também. Em alguns lugares desses, e você disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, Sim. A Laís está falando aqui, contribuindo com o que a gente já disse, né? Que é comum abrir essas clínicas e só depois da vigilância sanitária bater lá que eles vão se atentar a boas práticas de controle de infecção. E é interessante, quando a gente fala de controle de infecção, a gente tem esse termo, né? Controle de infecção, porque abrange muitas atividades, mas o sim, principal do controle de infecção é a palavra prevenção. Então a gente não previne prevenção. depois, é antes, né? Esses serviços, quando abrem, a gente tem que procurar boas práticas já antes mesmo. E falando da clínica estética, a gente está tendo um boom, né? Acho que aí nos últimos dois, Sim, 3 anos, um boom de clínicas e vem aumentando a cada ano essas clínicas abrindo, mas realmente sem um conhecimento, algo que é muito, muito básico, que precisa, foi o que você citou, é um PGRS. Para quem não sabe, é um programa de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde. Isso é obrigatório para qualquer serviço que tenha resíduos. Que aqui, praticamente, gente, todos os serviços vão ter resíduos, todos. né? Quando a gente tem atividades laborais ali, principalmente em saúde, vai ter resíduos. Então a gente precisa desse programa e é algo obrigatório. É algo que pode ser exigido pela vigilância batendo lá na sua porta, realmente, e dizer, cadê o seu PGRS? Não tenho. Isso pode ser ter uma autuação, né? Não vou falar interdição, porque geralmente ali dificilmente uma interdição de primeira, ainda que exista a possibilidade, sim, tá? Mas te dão um prazo, né? Então, um prazo ali Exatamente. de correção. E é justamente isso que a Laís trouxe aqui. Você também é nesse prazo que procura um especialista. Só que, gente, nesse prazo você pode acabar pagando uma multa também. Tem esse risco. E aí, por isso, é tão importante a gente divulgar conhecimento, ter esse tipo de conteúdo de live aqui, que é realmente para avisar tanto pacientes, acompanhantes, mas Sim, principalmente empreendedores e donos de serviços de saúde de clínicas e consultórios. Clínicas e consultórios não é por ser um hospital que não precisa de medidas e boas práticas implementadas ali, ou que não existe risco. Os riscos existem. E a sim, gente pensando em complexidade, um hospital ele tem uma assistência de saúde mais complexa, com procedimentos mais diferentes, mais variados, talvez mais invasivos. Só que num hospital já existe muita atenção para isso. E aí o risco no extra-hospitalar quase que se equipara ao hospital, porque são serviços pouco preparados. Enquanto o hospital já acontece muitas infecções, mas sim. existe um preparo já cultural, o que é bom, é positivo, pelo menos na maior parte do país. Mas quando a gente fala do extra-hospitalar, ainda tem muito a avançar. Então, esse despreparo, essa noção falsa de que o risco é menor, torna o risco aumentado, porque ele existe. Se a gente achar que não existe, a gente está tornando esse risco exponencial, deixando ele ainda maior, trazendo mais perigo até para a saúde de população, do nosso paciente, do nosso cliente. Exatamente. Exatamente. Fala mais um pouco sobre de alguma consultoria que você fez, ou lá da sua vivência aí. O que que você tem mais encontrado? Assim, que eu acredito que está repercutindo. Muito. Algo que eu Está faço repercutindo muito. bastante.
algo que eu tenho feito muito, né? Já desde que eu iniciei, e justamente porque eu abri numa época onde ninguém falava disso, é na assistência domiciliar, que é um contexto que tem crescido cada vez mais. A gente sabe que a gente tem uma população envelhecendo, uma população doente também, e quando a gente fala de agravos aí à saúde, né? Eu vou encontrar pacientes que foram politraumatizados, foram para um tempo no hospital, depois vão para casa, tiveram algum outro tipo de adoecimento e vão precisar ficar na sua casa. Esse número, esse segmento de assistência à saúde tem crescido cada vez mais. A gente tem poucas referências aqui no Brasil. Tem. Então, até mesmo para quem procura referências de órgãos fiscalizadores, a gente tem pouca coisa em literatura. Então, quando eu abri a primeira vez, precisei fazer isso, foi um grande desafio. Então, muitas pessoas desse segmento de assistência à saúde começaram a me buscar. Tanto no digital, né, que o digital a gente deixa o nosso mundo maior, expande muito, mas aqui na própria região também de Brasília. E aí eu peguei muita experiência fazendo isso e grandes desafios. E totalmente necessário. A gente tem pacientes tão críticos hoje em dia quanto um hospital. Para quem não conhece assistência domiciliar, nós temos pacientes em ventilação mecânica dentro de casa. Temos pacientes com sonda vesical de demora, paciente com catéter para fazer infusão de quimioterápicos, fazendo hemodiálise ali no seu próprio domicílio. Então, os riscos são muito presentes. E hoje no History, né, eu trouxe até um exemplo bem interessante de uma policlínica. E foi um setor onde eu já ajudei também, né, já dei orientações e suporte para implementar um programa de controle de infecção. Perfeito. Ontem, essa pessoa me procurou e perguntou por onde eu começo. Eu botei só uma partezinha ali da conversa, né? Mas ela perguntou por onde eu começo. E aí eu já dei algumas orientações ali, já apresentei também um serviço para poder ajudar. Mas o início é prevenção. E para qualquer contexto extra-hospitalar, isso eu falo para todo mundo. Porque quando a gente vai falar de hospital, todo mundo é acostumado às principais infecções. PCS, pneumonia associada à ventilação mecânica, uma urinária associada à sonda vesical de demora, uma infecção de sítio cirúrgico. Quando a gente fala de extra-hospitalar, a palavra-chave que eu já vou deixar aqui, um segredo. Olha, vocês já. Aproveita, vão anotando que somos um especialista e ó, podem fazer a busca. Não tem outro que fale sobre essa temática, assim, com essa propriedade. Pouco. Realmente. Não tem, porque, olha, eu já comecei a procurar, só você, pelo menos o que eu conheço. Não tem. Se você tem começado a aparecer outros e eu fico feliz por isso, mas realmente é muito escasso. Pelo menos aqui na minha cidade, aqui do Vale do São Francisco, dessa área aqui, para você ter uma noção, a única consultora em controle de infecção só tem eu aqui no Vale do São Francisco. Que liga já é interessante porque às vezes as pessoas, aquilo que a gente falou, né? Eu acho que junto a gente cresce. Às vezes as pessoas pensam até que, não, isso significa, isso é algo bom. Só tem você. Não, gente, tem muitos serviços. Tem muita coisa. Não dá, às vezes, para um consultor no estado. Uma única cidade com um consultor. Ou, às vezes, a gente vai falar de regiões mais distantes ali de São Paulo e Rio de Janeiro, que é quase o centro do país em alguns aspectos, né? Existem estados onde tem um consultor ou não tem nenhum. Eu conheço lugares onde não tem nenhum consultor. Não dá para. Então, a demanda é gigante, é grande, e a gente está aqui para orientar. Uma palavra de ouro que eu ia dar aqui, gente, grava isso na cabeça de vocês. Pega papel, caneta e café, que nem eu já disse para vocês. Só, vai ter novidade nessa. Eu tô com o meu aqui já, tá? Não tem como. Sim, vai, fala. Tem muita gente que pensa, por onde eu começo? O que eu vou fazer vigilância epidemiológica? Gente, grava e anotar mesmo. Primeiro Gestão de risco. Qual é o risco do seu serviço? Perfeito. Uma clínica odontológica, eu preciso fazer vigilância de IPCS, de PAV ou de ITU? Não tem. Então,
As pessoas são muito acostumadas com isso. Isso. Uma clínica estética, qual é o risco que eu tenho ali? Então a gente levanta o risco e vamos gerenciar esse risco. Anotaram? É porque isso já é o Não, isso é uma dica pontapé para de você ouro de conseguir fazer o mentoria, viu? planejamento. Oi? Essa é uma dica de ouro aí que você tá Essa dando, dica já consultor. era paga e tá de graça aqui. Eu tô lhe dizendo. E ainda vai ficar salvo, vocês aproveitem. Tô dizendo, vale ouro. Tô vendo gente chegando aí, pessoal. Boa noite para quem Eveline tá chegando. Pode ir Pinheiro, seja deixando bem-vinda, pergunta. Júlia. A Vão deixando pergunta. Ó, tem um pessoal que tá Leti chegando aqui, ó. falando, Seja feliz muito de ver bem-vindo. vocês falando sobre esse tema. É aquilo que você falou, né, Edilane? É pouco, é escasso no digital. E às vezes também escasso até quando a gente procura em literaturas, dependendo do segmento de assistência à saúde, até literatura nacional é difícil. Tem coisas que às vezes eu procuro internacional, já é difícil também. Quando eu trouxe o exemplo aqui da assistência domiciliar, né? Tem locais, países, né? Quando eu vou falar, por exemplo, de América do Norte, que é mais avançado. Mas ainda assim lá é escasso o que a gente tem de estudo, de produção científica para poder guiar. Então realmente eu entendo quando alguns serviços ficam Sem perdidos por direcionamento, onde na começar. verdade, né? Sem direcionamento por onde começar. Isso. Exatamente. Mas nesse caso aí, o que é que acontece? Como eu estou lhe dizendo, aqui no Vale de São Francisco não tem. Eu viajo para outras cidades aqui para fazer a implantação do CCH. Me contacto de Salvador também. Aí, o que é que eu estou fazendo? Eu estou... Alguém que já atua lá, que é de lá, o enfermeiro, entra em contato e eu estou orientando para fazer como faz consultoria. Uhum. E tem muita gente que não sabe. Eu tenho visto isso justamente porque até para consultores são poucos. Tenho visto esse movimento. Exatamente. E é Então, aquilo que a assim, gente falou, né? As experiências se complementam. Então, tem alguém que é um consultor muito dedicado, experiente em clínicas odontológicas, tem alguém muito especialista em hospital, alguém que teve muita vivência em UPA, né? Na assistência clínica de domiciliar, eu hemodiálise tive também, né? muito. Sim, Clínica de hemodiálise. Então, uma amiga minha, que ela é enfermeira nefrologista. E aí eu disse, ó, tem essa oportunidade de se tornar consultora. E ela disse, não, como é assim? Ó, muito. para você E ter esse campo da nefro é um campo que tem crescido muito também. As clínicas de hemodiálise têm aberto muitas, sabe, nos últimos anos. Para você ter uma noção, assim, quando eu iniciei aqui, eu disse, Edilane, você tirou esse de onde? Que eu nunca vi. CCH, consultoria, não existe. Eu disse, existe As sim. pessoas Existe não sim. são acostumadas ainda Não. mesmo. Aqui, pelo menos aqui na minha cidade, que eu criei. Criei. Eu disse, na Pioneira, verdade, quando eu me... né? Pioneira. Na verdade, quando eu me vi, que eu tenho um vínculo de 9 anos e outros anos, deixa eu ver, uns 11 anos. Que antes de ser enfermeira, eu era técnica de enfermagem. Então, o que é que acontece? Quando eu me vi, eu disse, não, para me iniciar nessa área, depois formada como enfermeira, eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu sei fazer? Eu disse, eita, já que eu sou formada, sou gestora hospitalar também. Eu disse, não, eu vou ser consultora. Vou fazer. Porque eu tinha dado consultoria na época da pandemia e não tinha cobrado, viu? Eu acho Acredito que que muita gente consultoria fez isso. cresceu muito na época da pandemia, de fato. As pessoas Implantei, começaram a abrir os olhos, né? implantei serviço e eu não sabia. E acontecia muito dessa maneira que você disse, sem saber executar mesmo. Não sabia. Até que eu vi, foi no Instagram, que teve uma imersão de Hanna com Renata. Renata Fiuza. Quando que elas se juntaram, disse que tinha lá uma chamada Ouro em Pó. Eu vi desse jeito. No início, tem muito tempo Me isso. recordo das Você duas lembra menção disso? honrosa aqui para elas. Eu me recordo também. Foi. E eu Ai, eu participei dessa disse imersão. dessa imersão. Só que eu não participei dessa imersão, não tive como participar, foi muito em cima. Depois a Hanna abriu. Quando a Hanna abriu, aí ela disse que era só um final de semana. Pronto. Aí eu fiz com ela
ela é serviço presencial. Quando eu fui, eu disse, peraí, não. Mas isso tudo que você já está falando, eu já sei. Só a Uhum. única coisa que eu não sabia era o quê? Precificar. Eu não sabia. Aí E a foi. gente falou de tem muitas formações que não ensinam sobre infecção, segurança do Não, paciente, né? E nenhuma também ensina como precificar e não. fazer consultorias realmente, né? Porque você está ajudando alguém com o seu conhecimento de especialista, mas você está vendendo o seu serviço também, né? Então, ambos saem ganhando, né? E que, na verdade, quem mais vai sair ganhando aí é o paciente que for atendido nesses serviços. Exatamente. Aí pronto, quando eu passei, eu disse, não, aí comecei, ó, seguindo Hannah e Renata. Aí pronto, colei nelas. Eu disse, não, peraí, vou começar. Aí eu comecei aqui, fazendo. Comecei, eu disse, não, Edilano, você está inventando, você está criando. Eu disse, pronto, pois é, Edilano, você sabe que eu sou consultora em controle de infecções, CCIH. Aí, não O tinha bom é não, que você tudo. vira referência na região, né? Isso é positivo também. Embora comecem a ficar uma grande demanda, mas você vira referência ali naquela região. E aí, tem assim, ultimamente, o que é que está acontecendo, Lucas? Por isso, o motivo da tua presença no café CCH, que Conta você não comigo. entendeu ainda, você não tem nem noção. E meus seguidores, os demais, muitas coisas estão por vir, que está nos bastidores ainda, que tem muita coisa aí para Você acontecer. tá deixando Então, todo mundo ansioso, hein? por isso que eu chamei. E aí eu disse, meu Deus do céu, e começaram. Aí eu disse, não, não tenho como de estar abarcando clínicas, essas outras clínicas, esses outros serviços. Porque eu sou CLT também. Eu sou Uhum. CLT e sou CNPJ. É a mesma coisa da minha situação. Eu acho que muitos consultores atuam dessa maneira, né? Então, hoje em dia, eu atuo num hospital de grande complexidade, como CLT, CLTista também num ambulatório de infusão de quimioterápicos, é um ambulatório oncológico, né? Que é o que você atua também. E entre esses dois, estou atuando como consultor, e aí é onde o nosso CNPJ bate, né? A gente Quem está seletista. olha essa pergunta, Lucas, que chegou agora. Deixa eu te dizer, você está com dúvida. Dúvida como precificar esse trabalho e qual o preço médio de vocês hoje. Ó, você vai ficar até o final da live. Que aí depois você vai ficar. Não, você vai ficar até o final. Vai ter A gente resposta no final, então já. vai ter um final, né, Lucas? Vamos conversando até o final. Vocês Mas aproveitem que tem dois é especialistas é e uma outros boa pergunta, porque especialistas é um que estão. mercado que vem crescendo mesmo. Exatamente. Você nos acompanha, a gente vai responder, viu? E Clinton, eu não sei se ele ainda continua aí, que não tem como eu ver, mas fique aí, Clinton. Se não tá, eu vou ter que mandar mensagem para você pelo WhatsApp. Vocês fiquem aí. Sim, referente a qual o primeiro passo, Lucas, referente a essas clínicas? Você já falou, mas só recapitulando novamente, das clínicas de estética, desses consultórios, o primeiro passo para quem está abrindo, ou quem já abriu. Primeiro você fala para quem está abrindo. Sim. Precisa de um especialista em vigilância sanitária. Porque até o dono, né, que a gente falou aqui, ele já vai ter muitas outras demandas. Então ele tem que contratar pessoas para que façam um trabalho bem feito. Né? E entre esses entra aí o especialista em fazer a vigilância sanitária e a abertura da sua clínica do jeito que precisa. Não é só abrir a porta e eu tenho um funcionário lá dentro e pronto. Eu recebi uma pergunta, eu tinha deixado caixinha de pergunta para a nossa Sim, live, que era perguntando quais legislações seguir, que tem a ver com o que você levantou agora, né? Por onde eu vou iniciar. A gente tem uma série de legislações. exatamente. E aí é importante que a gente separar que a gente tem legislações que são para todos os serviços de saúde, e tem legislações que falam sobre segurança do paciente, prevenção de infecção, boas práticas para todos os serviços de saúde, e tem outras que são específicas a depender do segmento. Então a gente vai ter
de boas práticas, legislações, obrigatoriedades para um serviço de hemodiálise ambulatorial. A gente vai ter outra para estética, que é muito recente, inclusive, né? A gente vai ter outra para assistência domiciliar, para o consultório odontológico, né? Tudo isso não é uma, gente. Às vezes não é, é só um papel, é só pesquisar na internet. Não. Quem for fazer isso vai acabar o que a gente falou, né? Pagando o dobro, o triplo, ou em multas, ou realmente no impacto negativo, numa infecção que pode causar no paciente. E ter que arcar com isso. Quando a gente fala de legislações, não faça apenas o trabalho de uma pesquisa rápida na internet. Primeiro, você não vai encontrar, tá bom? O tudo que você precisa, você vai encontrar algo muito básico. Segundo, a gente precisa interpretar. E aí existe uma linguagem de legislações, uma linguagem de resoluções, que não é, como a gente disse, o conhecimento de alguém que é só dono ou gestor, ou mesmo que às vezes seja um profissional da saúde, mas às vezes eu sou o RT médico de uma clínica, o RT de enfermagem de uma clínica. Eu não fui preparado para essa visão de prevenir infecção, segurança do paciente, boas práticas. Eu tenho outros profissionais especialistas nisso. E aí nasceu a opção da consultoria, que foi o que aconteceu com você, né? O momento onde teve realmente um despertar para isso foi quando ali na pandemia. Na pandemia, né, uma infecção, todo mundo despertou. Nossa, eu preciso de um especialista para me ajudar. Estou tendo muitos casos aqui, eu preciso continuar fazendo o serviço, impactando ou reduzindo, né, negativamente o menos possível, reduzindo óbitos. Foi uma fase muito pesada que a gente teve a nível global, né? E aí se percebeu a figura dos profissionais em controle de infecção, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica também, segurança do paciente, e não, então vamos atrás desses especialistas. E dentre esses profissionais, o mais gritante aí durante a pandemia realmente foi o profissional controlador de infecção. Não existe preparo para isso. E até hoje ele tem atuado, já atuava antes, né? Eu falo que foi um grande despertar durante a pandemia, mas já existia essa atuação antes. Mas ela ficou e é necessária até hoje. A gente vive em um mundo hoje em dia que, primeiro, né, para quem é da área, a gente sabe, gente, vai ter outras pandemias. Existem também epidemias mais locais ali, mas a gente vai ter outras pandemias. A gente precisa desses profissionais, precisa de orientação. Mas não só de pandemia e epidemias, falando nisso, mas a gente tem, como a gente falou, segmentos de assistência à saúde novos surgindo ou se expandindo. A gente, em saúde, a saúde, o mundo da saúde desenvolve muito rápido. Quando a gente fala de tecnologias que é envolto com a saúde também, é muito rápido. Aparecem procedimentos novos. Se você for pegar só nos últimos 5 anos, procedimentos novos que não existiam antes e que são invasivos, né? A gente precisa do olhar do controle de infecção sobre isso. É aquilo que a gente falou, gerenciar o risco. Se aparecer um procedimento novo, qual é o risco desse procedimento? A gente tem que pensar nisso. Então, não tente, como apenas gestor, fazer sozinho. Principalmente clínicas e consultórios, não existe a vivência que talvez profissionais, gestores de maior tempo em hospitais têm. Clínicas e consultórios é diferente. E é algo, como muita gente colocou até aqui nos comentários, que pouco se fala. Então, não façam sozinho para evitar multas, interdições no seu serviço, mas também para não impactar negativamente o seu cliente. O seu cliente, o seu paciente, é o maior bem que vai ter no seu serviço. Ele retorna, ele volta, ele divulga você de graça. Exatamente. Quando você faz um serviço com segurança, né? Quando você pensa na experiência e jornada desse paciente, ele divulga até você, volta, ele traz outras pessoas. Então, o bem mais precioso é o seu paciente. E se ele é o seu meu bem mais precioso, vale a pena investir? Vale. Sim. Investir em segurança não é caro. E tem um retorno tão grande, porque até quando um serviço de saúde
ele procura um consultor em prevenção de infecção, o serviço que é instalado ali, ele perdura por muito tempo. E está buscando por Não é qualidade. caro. Qualidade no atendimento. Verdade. Qualidade, não é por qualidade. Então, assim, o mesmo paciente, se você não tiver essa percepção, esse cuidado com esse paciente, que te procura como referência para, né, tratar aquela dor em qualquer circunstância, e vai ali me procurar, imagina. Ele que está ali divulgando, vamos imaginar que chegou um paciente numa clínica de estética. Só que esses pacientes de hoje são bem informados, viu, Lucas? Eles Algo são muito importante que você trouxe. Hoje em dia, bem nossos pacientes são cada vez mais informados. Eles têm informação de fácil acesso, né? Nem sempre é uma informação verídica, né? Às vezes confunde mais. A gente tem uma população cada vez melhor informada. Isso algumas pessoas podem achar ruim, eu acho super positivo. Porque o paciente pode ser uma barreira também para prevenir infecção, né? Então, ele, quando bem aliado, quando tem um programa de controle de infecção bem estruturado, o paciente bem informado é o que há de melhor para você. Ele vai te ajudar, inclusive. Exatamente. Principalmente, imagina aí, você, principalmente que trabalha, né, que hoje em dia, né, com as redes sociais, que está ali divulgando o seu serviço, depois um atendimento, e aí você grava um stories falando atendimento, e aí aparece ali ali sua caixa de pé, ou então os instrumentais que você utilizou no procedimento, ali de uma forma e tão divulgado. Como assim? Aquele profissional não está cumprindo as boas práticas de biossegurança, como é esterilizar aquele material que está ali em cima. Eu estou rindo aqui porque isso acontece muito. Porque você está presenciando, mas não é. Você está presenciando. Nas redes sociais, aí tem profissionais, né, que acabam queimando sua clínica sem perceber. Sim. Ele filma a sua clínica, que está muito bonita, muito bem perfumada, bem iluminada, mas vai passando a câmera ali e você vê algumas coisas que você diz, meu Deus, não filma isso não. Você está divulgando errado. A caixa e é o que você disse, o paciente... A caixa em cima da pia. Vejo muito. E outras coisas. Muito. Aí de luva, caixa de pérfuro cortante no local inadequado. Tem um paciente com a uva, né? Aqui, ó. Eu já ia lembrar que não posso falar, não. Mas assim, é algo real. De luva, é atendendo o paciente no celular. Ah, já vi também. E aí, gravando, eu disse, meu Deus, não precisa. Já aconteceu de eu ver em redes sociais, e o marketing dentro da saúde tem crescido muito, né? Dos profissionais ali, principalmente eu vou falar que principalmente o médico, tem outros, acho que física, enfermagem, tem crescido bastante, o que é bom e positivo. O médico acho que já está atuando nesse alto marketing há mais tempo. E você vê umas coisas que já aconteceu de eu ver e eu mandar, olha, profissional X, isso aqui está inadequado, não é legal você colocar nas suas redes sociais, né? Então, assim, eu já vi profissional fazendo cirurgia com a máscara no queixo e ele posta na rede social. Então, tem coisas assim que são gritantes. E a gente está falando aqui do paciente bem informado e da pandemia. A pandemia trouxe um conhecimento, né? Como eu disse, muitas vezes pode ser errado, mas existe muito conhecimento bem difundido também, que os pacientes têm. E eles vão falar para o profissional, para o médico, para o enfermeiro, para o físio, para o biólogo, a especialidade que for. Ele vai dizer, uai, mas tá certo você fazer isso sem luvas? Ou o contrário, hoje em dia ele já vai questionar, tá certo fazer isso com luvas? Porque às vezes usa luva para tudo, né? Quando não precisa também. E principalmente... Então, isso é importante, profissionais, donos de clínica, serviços, se atentarem para isso. Porque a gente vê muito marketing sendo feito sem orientação nenhuma e acaba se queimando, né, também. Se queimando literalmente. E eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Coisas muito comuns que a gente vê aqui, né? Talvez até para alertar quem está aqui assistindo a gente, é dono de clínica. Se você não é dono de clínica,
encaminha para quem é dono de clínica, que Isso. tem clínica de estética, que tem outras clínicas. Aí, inclusive, está crescendo também. Entrou agora minha irmã, enfermeira Eliane. Que Boa tá aí. Minha noite, irmã, Liane. ela é enfermeira especialista no tratamento de pessoas com feridas, terapeuta. Tem crescido E muito também, né? exatamente. Clínicas também de atendimento, né, a esses pacientes com lesões, é a parte de laser terapia também. E é Então, interessante tem aberto esse exemplo. Alguém pode perguntar: ah, mas quando eu tenho um serviço de tratamento de feridas, eu preciso de medidas de prevenção de infecção? Olha o que a gente falou, a dica ouro que eu tinha deixado aqui, a gerenciar o dica ouro, risco. aproveita as especialistas que trata pacientes com feridas, aproveita aí que vai abrir consultórios, Tem as clínicas de vocês para atender. consultórios de E feridas. atendimento, minha Muito. irmã, ela faz atendimento domiciliar. Então, assim, a gente discute alguns casos, mas em algumas situações que ela encontra, mas ela aceita todos os parâmetros, viu? Dato, viu? Já tem uma irmã Tudo. consultora. Eu tenho certeza que ela Tudo. atende E todos os parâmetros. principalmente que eu peço para que ela se atente, paciente, vê questão de, né, dos exames, dica ouro, viu? Vocês estão acompanhando dos exames, se esse paciente é uma bactéria multiresistente, tudo, de encaminhar para o infectologista, tudo Isso isso que eu ia ela já dizer, faz, viu? é importante esse conhecimento, porque eu também tenho que saber quando que eu tenho que acionar outro profissional, quando que eu tenho que acionar um Exatamente. médico, um infectologista, quando que eu tenho que acionar um enfermeiro. A gente tem que ter um conhecimento que muitas vezes nem todo mundo tem e vai seguindo. Eu já vejo muito isso, principalmente a gente está falando de clínicas e consultórios aqui, né? No segmento ambulatorial, falta ainda um conhecimento sobre prevenir infecção, controle de infecção, boas práticas em saúde, e às vezes tem um paciente que ele poderia ser tratado em 5, 7 dias, e o tratamento Sim, dele vai demorar semanas, semanas mesmo, por falta de conhecimento, e às vezes por eu não saber quem acionar também. Quem é o outro profissional especialista que eu posso chamar nesse momento? Será que eu preciso de um infectologista nesse momento? Preciso de um enfermeiro ou um farmacêutico de segurança sim, de controle de infecção? A gente tem que saber acionar também. Tem espaço para todo mundo. Não tem exatamente. por que eu ter receio de chamar outro profissional. Isso não Não tem. diminui o meu nível profissional. Exato. Isso me engrandece, porque a gente junta Exatamente. as Perfeito. especialidades, junta as experiências, né? E aí a gente fala de assistência, mas quando a gente fala de engrandecer e chamar quem precisa, no nosso caso aqui, consultores também. Tem consultores na live, tem eu e você aqui, tem alguns gestores de clínicas aqui também na live, mas a gente tem que saber quando acionar alguém, quando a gente precisa de ajuda. Exatamente, mesmo porque ninguém sabe tudo. Já que você não tem tanta expertise, eu tenho expertise nessa área. Então, e você também, mas se tiver, que nem eu estou falando para você, tem me contactado de várias clínicas, de outros Uhum. serviços. Eu fiz eu fiz o MBA em gestão de controle de infecção, mas assim, como eu te falei, tem algumas áreas que eu tenho expertise, mas o que eu não tenho, eu faço, eu englobo dentro da minha empresa. Chamo outros consultores e eles vão nessa área, que nem eu falei para você. PGRS, já lembrei Clinton. A Não cara tem do como. Clinton. A cara dele. Não tem como. Então, esses serviços extras, eu disse, não, vou chamar o Lucas, porque o Lucas já tá crescendo demais aqui. Ele vai ter que ver aí em Brasília como é que vai fazer essas conexões aqui com o Vale do São Francisco, Mas a porque gente faz, graças a Deus, a gente tem um mundo digital que expandiu para muito. poder fazer e E dar fazer, certo sim. além do digital, essas parcerias entre eu e você, outros tipos de parceria, porque a gente consegue trabalhar à distância para o paciente, para o gestor de clínica, para o dono, para o RT, para o profissional que está ali na ponta. E é o que você disse, você tem percebido uma demanda, aqui também eu tenho percebido isso, do extra-hospitalar. É muito falado sobre o hospital é importante, gente, não estou reduzindo aqui o valor de um controle de infecção hospitalar. É necessário, obrigatório para falar, né, Para inclusive. obrigatório. Mas é que a Lu, gente, essa bandeira já é muito levantada.
E a gente tem uma outra assistência à saúde que muitas vezes é negligenciada acontecendo fora do hospital. E tem todos os tipos de serviço de assistência à saúde. A gente não pode negligenciar todo mundo. Essa bandeira não é só minha, eu tenho isso como missão mesmo, profissional, mas de vida também é, porque eu amo o que eu faço. Mas eu levanto a bandeira da prevenção de infecção extra-hospitalar. Mas isso não é só minha, não é só da Edilane, é de todo mundo. Porque todo mundo em algum momento é paciente, ou seu familiar vai ser, e nem todo mundo vai ser atendido sempre em hospital, não. A gente vai ser atendido em ambulatórios, em clínicas, consultórios, numa UPA, na hemodiálise, que você trouxe aqui de exemplo, que tem crescido bastante também. Eu vou querer fazer um procedimento estético, eu tenho que fazer com segurança. Isso, eu, filho, esposo, a mulher de alguém, o homem, o seu cônjuge ali, eu vou querer proteger, é meu familiar, né? Eu quero que seja o melhor. Então, essa bandeira de prevenir infecção no segmento extra-hospitalar é de todo mundo tem que ter essa preocupação. A gente já viu casos na mídia aqui, atenção para quem é gestores. Se você não investe nisso, você acaba se queimando, porque você vai fazer de qualquer jeito e você vai causar danos ao paciente. Hoje em dia, tudo vai parar na mídia. A gente já teve pacientes que foram a óbito por causa de um procedimento odontológico simples. As pessoas pensam, não tem risco. Tem risco, gente. Pode causar uma infecção generalizada, sim. E às vezes o profissional até identifica que tem uma infecção, ele diz, não, mas isso aqui não é grave não, vou tratar aqui. Vai tratando ali, achando que está tratando. Às vezes ele está promovendo uma resistência bacteriana para agravar o quadro do paciente e a óbito. É triste. Isso aqui não deve ser um motivo de um alerta de, tá criando pânico. Não, não é pânico. Não. Tem acontecido bastante e na mídia está estourado isso. Então, você, dono de serviço, você, gestor de qualquer segmento de assistência à saúde, procure um especialista para isso. Porque é seu nome que está ali naquela clínica, naquele serviço ou na assistência que você presta. Né? É importante a gente ter esse olhar especialista. Você falou assim algo agora bem, bem relevante, foi de falar seu nome. Você é responsável técnico a partir do momento que você assina o documento. Recentemente, eu citei isso numa reunião com a diretoria, foi que eu estava apresentando a minha proposta, e aí eu disse, olha, o que eu estou trazendo para vocês é conforme a legislação, as RDC, e vamos ajustar os fluxos. O que eu não posso fazer é simplesmente fechar os olhos e ali fazer fictício. Lucas, porque eu sou a responsável técnica. É meu nome que está em jogo. E o que é que acontece? Seu nome também. O que é que acontece? Eu não sei se tem acontecido com você também, mas tem alguns profissionais, alguns gestores, têm procurado referentar a documentação das clínicas para regulamentar a questão dos protocolos, dos POPs, e aí os manuais de boas práticas. São obrigatórios, né? É obrigatório. Também da parte do serviço de higienização, quais os saneantes que vão utilizar, porque eles já utilizam assim em casa. Daquele jeito que Nossa, você está imaginando aí. Daquele jeito. Pega aquele detergente ali que você usa na pia de casa e quer usar no serviço de saúde. Aquele pano de prata, a gente viu? Vê. E aquele pano de prata, viu? E às vezes a pessoa é multada por causa disso, que é algo que parece simples, mas ela vai ser multada por práticas inadequadas. Essa prática geralmente já vai, pelo nível de conhecimento, já vai vir acompanhada de outras práticas inadequadas também, levando até a interdição, a atuação ali do serviço. E não adianta também, ou você procura um especialista, ou então não adianta, simplesmente como o Lucas falou, você ali vai buscar na internet, que tem vários modelos, a questão de documentos. Quando você está falando assim do seu estabelecimento, do seu serviço, quando você vai fazer seus protocolos, seus POPs, todo o seu manual, é ali
do seu serviço, tudo personalizado. Sim. Não é simplesmente eu pegar, o mesmo eu tenho minha clínica, o Lucas tem a clínica dele. Então, não, mesmo serviço. Só que Não, tem alguns não é. procedimentos que ele tem a conduta de uma forma e eu de outra. Uhum. Aí E a tua Edilane, medicina, me eu diga vou aí, fazer um você vai... alerta aqui, uma outra dica e orientação preciosa aqui. Eu tive essa conversa ontem com uma colega minha de controle de infecção também. A gente está no mundo muito da IA, né? Inteligência artificial e o quanto que ela ajuda a saúde, né? O mercado da saúde. Sim, sim. Realmente, ajuda muito. Já vou dar a orientação aqui. Não quero pegar um protocolo, jogar lá no chat GPT, ou seja qual foi a plataforma, e dizer, adapta aqui para mim. E aí, qual é a conversa que eu estava tendo com essa minha colega que trabalha comigo, né? Ela também. Sim. Eu uso também inteligência artificial para muitas coisas. Só que ela é auxiliar, ela não substitui o ser humano ainda. Não. E eu vou dizer aqui o que eu estava conversando com ela, porque tem perguntas que eu faço, ou eu peço alguma coisa ali pré-elaborada, né, para depois eu conseguir customizar, não de protocolo, porque protocolo, gente, não faça um protocolo por inteligência artificial por causa disso aqui que eu vou falar. Fica uma Mas para dica, outras viu? coisas eu utilizo, e aí ele me dá umas informações estranhas. Que se eu não fosse especialista, eu falava. Tá Já aconteceu 4 vezes de eu falar, chat, o meu eu chamo de chat. Chat, de onde você tirou essa informação? Porque o que eu conheço lá na resolução tal, na legislação tal, fala outra coisa. O que a inteligência artificial vem falar comigo? Eu errei, desculpa, você tem razão. Não façam as coisas por inteligência artificial disso. A inteligência artificial ela é complementar, ela é uma ferramenta para o que você já tem elaborado e você quer otimizar seu tempo. Ela otimiza seu tempo. Ela não responde, ela não te dá as respostas, ela não vai te falar o que é certo. Em 6 meses usando, já vi 4 vezes me dando informação errada sobre legislação e boas práticas. Aí eu falo com ele, desculpa. A inteligência artificial, ela pede desculpa. Não façam isso. Isso é algo que talvez esteja crescendo também, né? A gente tem um mundo de inteligência artificial cada vez maior aí, que tem um marketing para isso também. Gente, não entreguem a segurança do seu paciente na mão de uma máquina dessa maneira. Ela é complementar, ela é uma ferramenta para ser utilizada. Se você não tem conhecimento, não peça para ela te falar o que é o certo, não. Tá bom? Mesmo porque é seu nome. É seu nome. É seu RT que está em jogo ali. Então, você não pegou seu corém assim. Sim. De qualquer Se eu jeito. não soubesse da informação, se eu fosse qualquer outro profissional, e eu digo, gente, eu não estou falando de uma pessoa que não é da saúde. É o que eu falei, controle de infecção é especialidade, você tem uma vivência, tem experiência, você estuda. E controle de infecção, quem pensar na área, você não vai estudar só para se graduar, não. É o resto da vida, todo dia você estudando e se atualizando. Da vida, se eu fosse um profissional da saúde, só gestor assistencial, se eu perguntasse para o chat GPT ele me falasse aquilo, eu ia ficar com aquela informação como certa. Mesmo sendo profissional da saúde. Então, é um mundo perigoso também. Né? A inteligência artificial é uma faca de 2 gumes. Ela pode ajudar, mas pode atrapalhar também. Exatamente. Olha, chegou mais, assim, o pessoal que está chegando aqui na live, o pessoal da Acreditas, como é? Acrediras. Está na live, tive o prazer de conhecê-las pessoalmente lá no congresso. Conheci no congresso também. Também foi um prazer, sejam muito bem-vindas aqui no Café Social. Faz um papel bem importante também no digital, né? Camila e Sheila, não, Raquel, né? O nome dela, da outra? Isso. Raquel. Mas no congresso Raquel. Eu conheci só a doutora Camila mesmo. Eu conheci não conheci as demais. Raquel. Isso. Seja bem-vinda. Tem Tayane também. Tayane, seja bem-vinda. Olha, Tayane, depois eu vou falar com você. Eu tinha marcado uma reunião com Tayane presencial. Ela entrou aqui, Tayane. Essa foi corrida esses dias, mas... Tayane veio para o lugar certo. Já está pegando muita orientação aqui. Vai adiantar essa reunião de vocês. Eu
já está na programação nosso encontro e nosso planejamento, viu? Para muito em breve o Vale do São Francisco vai conhecer as Larissa novidades que estão por Stephanie vir. está aqui também. As meninas da Equalize entraram também. Obrigado, gente. Perfeito. Qualquer pergunta, quem for entrando e vai encaminhando essa live, tá? A gente já está indo para a reta final, na verdade, mas ela vai Já ficar salva sim. e encaminha ela, tá? Isso aqui tem E muito conhecimento caminha bom. também. Sim, Lucas. E outra novidade. A pessoa que eu estou chegando não chegou ainda. Ah, Mas é? se qualquer coisa vocês vão saber nos stories. Deixa eu dizer, Tem uma Larissa, surpresa, gente, que nem eu tô sabendo ainda, viu? Até eu tô ansioso. Larissa, seja bem-vinda aqui. Consegui falar com Larissa, Lucas. Lucas me passou o contato de Larissa. Seja bem-vindo ao Café CCH Especialista. E Referência teremos lá em neonatologia, viu, gente? A Larissa aí. É neonatologia. um mundinho muito à parte. Eu admiro quem gosta desse mundo, que é muito específico, é diferente do restante também. Vai ser, eu com certeza ela vou participar da live assim, de vocês também e exata, prestigiar. exatamente. Eu comecei a fazer especialização em neonatologia. Pensei, sou apaixonada por essa área também, em neonatologia. E aí, quando eu vi Larissa, eu vi alguma coisa dela, eu disse, não acredito. Eu não Era quem acredito. precisava, né? Não, sabe o que tá faltando? Lucas, não tem. Eu não sei como é que é aí em Brasília. Tem? Larissa é de onde? Fala aí pra gente, Larissa, se Ai, tiver Larissa, online ainda, se estiver é assistindo, de fala aí pra onde? gente. Mas aqui eu já precisei atuar por um tempo em Foi? neonatologia. E Sim. por um tempo também, quando um serviço que estava sem nenhum enfermeiro, eu consegui fazer, né, até para o serviço não ficar parado e fazer algumas melhorias ali, aprimorar algumas coisas. Fiquei um serviço de neonatologia. Gente, é totalmente diferente, tudo. Tudo. Tem que ter um especialista em controle de infecção em neonatologia, tá? É diferente tudo, tá? O mundo é muito específico. E foi um desafio para mim. Mas eu gosto, confesso que eu gosto dos desafios porque eu aprendo muito com os desafios. E isso vai aprimorando a gente mesmo, na verdade, né? Então, por um tempo eu tive contato e foi algo que me engrandeceu. Aprendi muito, muito nesse período Um e pude pequenininho. ajudar também um outro serviço que eu nem que não era, eu não atuava nele, né? Foi realmente como apoio para ajudar por um momento específico e fazer um aprimoramento. E aí eu aprendi muito. Então é sempre uma via de mão dupla. Eu digo que eu amo o mundo de consultorias porque a gente é especialista, tem a visão de especialista, mas eu não deixo de dizer que a gente aprende. Uma consultoria que eu prestei foi para serviço de anestesia ambulatorial. Como eu Sim. aprendi sobre esse mundo muito específico. Então, juntou o meu conhecimento com os profissionais desse setor também. A gente conseguiu trazer segurança para o paciente, prevenindo infecções e todo o programa de segurança do paciente também. A gente fez uma implementação ali. Mas eu não conhecia sobre esse mundo e eu confesso que eu aprendi muito. Então, eu gosto de consultorias porque o mundo do controle de infecção tem sempre coisa nova. Você não sabe de tudo, não. Eu tenho algumas coisas que eu tenho muita habilidade dentro do controle de infecção, amo o mundo extra-hospitalar, mas ainda tem coisas que eu aprendi. Então, por exemplo, o mundo de anestesia ambulatorial é algo que para mim foi novo, aprendi muito. E eu gosto desses desafios, sabe? Aquilo que te puxa, que te empurra, é importante. Exatamente. Fica mais gostoso de fazer, inclusive. Isso, você falou aí, eu estou aqui dessa área. Eu estou atuando no serviço de oncologia. Então, para mim, totalmente diferente. Totalmente. Até a questão da vigilância das IRAs, dos protocolos, né? Aquela taxa de paciente neutropênico e tem todas as outras coisas assim que eu estou, como estou estruturando tudo assim do zero, aí na construção dos protocolos, inclusive a gente tem que conversar, porque você é também, né, Lucas? Tô. Então, assim, então é um desafio para mim, eu disse, mas assim, é nesse desafio que você cresce enquanto profissional, que você vai buscando mais, estudando, e comecei a fazer minha especialização em oncologia. Ah, legal, complementa demais. E esse Como é um se não mundo muito à bastasse, parte né? também. Pronto.
Aí eu iniciei a fazer oncologia justamente para ter, né, propriedade. Porque Sim, é tão bom quando a gente tem propriedade para falar e evidências do que está. E principalmente quem consultou. sim. E você tem que Quem saber. consultou também, eu falo assim, não é para todo mundo também, não. É não. Ah, eu sou do controle de infecção, posso ser controlador de infecção. Tem um preparo, você pode, mas Você nem assim, ah, eu pode. quero hoje. Não é assim. Quero hoje e pronto. Você se prepara. Tudo na vida é preparo, né, gente? Para você começar a prestar consultorias também. Para alguns vem de maneira natural. Para mim, por exemplo, Sim. veio porque começaram a me buscar, né? Então me perguntavam muita coisa, pediam orientação e ajuda. Mas aí eu não parei. Ah, se estão me buscando, então significa que eu sei de tudo. Não, fui me preparando para prestar consultoria. Sabia fazer o controle de infecção no extra-hospitalar, mas aí prestar consultoria, até nisso você tem que se preparar também. Você tem que se preparar, porque eu não sei se, ó, você receber telefonema e simplesmente dizer assim, vou fazer aqui com você agora. Lucas, isso, me dá uma referência. Não tem, pode responder, tem que responder agora. Eu disse, calma, deixa eu pensar. Não é só assim, não. Acontece. Não, me dá só, deixa eu, calma, só um minuto. A Adilane tá aí, responde no telefone, responde, eu, calma, deixa eu respirar. Sim, repete de novo. Por quê? Se você passou informação de forma errada ali, assim, não, quem me falou foi Lucas, ele é É, especialista. Ser e especialista você propaga uma informação errada, né? Que você no fim das propagar uma contas. informação, então assim, tem que ter todo um cuidado, é toda uma preparação para se tornar consultor. E aí, como já está chegando na reta final da nossa live, vamos voltar para aquela pergunta: como é que faz para precificar em referente à consultoria, Lucas? Quem é que tinha perguntado? Acho que era Letícia, Eu o nome acredito que se ela dela. tiver ainda aí, se ela disser acenar aí, a gente responde. Se Acho não, que ela vai não ter que tá, não, né? Se não, vai ter que marcar um momento de mentoria comigo ou com o Lucas. E aí a gente vai Sim. começar para poder lhe dizer. Marca um momento de mentoria, a gente conversa. E aí, né, Lucas? Eu Lucas, só vou Lucas, adiantar uma coisa você para tem um deixar ela, curso, quando ela for né, depois Lucas? na curiosidade e ir atrás da gente. Não Exatamente. existe Lucas, tu tem preço um... fechado. Só vou adiantar isso. Não é Exatamente. isso, Lucas, eu cobro isso, o valor é esse. não, Não é ia assim que falar isso funciona. também não. Lucas, você tem um curso. Fala do seu curso, do seu serviço. Pode ficar à vontade Eu para falar. tenho trabalhado em dois, né? Então, hoje em Sim, dia eu presto consultorias para serviços e aí eu realmente gosto de fazer o que eu me dedico ali no digital, que eu venho mostrando, que é o extra-hospitalar, até porque poucos atuam nessa área. Então, presto exatamente. consultorias, mas trazendo aqui o aspecto que a gente falou aqui, né, da Letícia, algumas curiosidades, também eu presto mentoria para profissionais iniciantes dentro dessa área, né, principalmente do controle de infecção. A gente fez uma pós-graduação, eu já fiz uma pós-graduação, a Edilane também, você faz um mestrado em controle de infecção, seja o que for, mesmo com isso você não sai de lá preparado. Sai não. Quem aqui iniciou no controle de infecção é uma frase típica, cair de paraquedas aqui, mesmo fazendo uma pós-graduação na área. Então, atualmente eu também trabalho com mentoria, que é a MESIX, é um programa todo especializado para... Especializado não, foi dedicado e preparado pensando no contexto extra-hospitalar. Como eu falei, todo mundo sabe bem como que funciona o contexto hospitalar, já é mais definido, tem mais literatura, mas o extra-hospitalar é um desafio. E aí eu personalizo essa mentoria, faço um Sim, diagnóstico ali com a pessoa, eu sei mais ou menos o que, que ela quer, então essa mentoria ela é personalizada para a pessoa e para o segmento extra-hospitalar. Então, por exemplo, eu já fiz ela para profissionais da assistência domiciliar. Então, eu já prestei consultoria para empresas de assistência domiciliar e já prestei mentorias para profissionais que querem atuar em controle de infecção na assistência domiciliar. São dois serviços diferentes. Aí a mentoria MESIX, né? Mentoria de controle de infecção extra-hospitalar. perfeito, Lucas. Perfeito. Então, aí, é Letícia, né? O nome dela?
Letícia, pode mandar essa pergunta depois no privado, Letícia, a gente Fala conversa aí, melhor. fala aí. Então, pois é, você é Medicícia, o nome da minha empresa é Preci, que é uma agência de consultoria, onde reúne Legal. várias Preci é a agência da empresa de consultoria, que reúne vários consultores para fazer, né, a interface entre o controle de infecção. E além da mentoria também, que eu mostro os 6 pilares para quem está iniciando, quem já tem um serviço estruturado, e formação de consultores também, que vai ter de forma presencial na minha cidade. Olha que legal. Uma presencial. Privilegiado aí da região, então. Estão sabendo que está chegando no Vale do São Francisco. Vocês são o primeiro a saber uma das coisas que eu vou contar agora, que é esse, da formação de consultores. Isso eu vou saber depois, de consultores. E aí, quem vai ser o time que vai fazer parte. Não vai ser só a Edilane, que é enfermeira especialista em CCIH. Vamos ter vários consultores que como o Lucas falou, você tem que estar preparado para atuar como consultor. Não é simplesmente, eu sou enfermeira, já fiz especialização, mas você tem situações que não é na especialização que você viu, não, porque eu lhe digo, o que eu sei foi realmente na prática, na vivência dia a dia. Já são o quê? 9, tá entrando... Eu vou arriscar dizer que 80% foi da prática. Exatamente. Na consultoria, eu já estou indo para 3 anos. De 12, 11, uns 13 anos de CCH. E eu lhe digo que tem coisas que acontecem, como você está falando. Tem vários serviços que estão chegando. E você tem que estar preparado, você tem que estudar. Novas formas de fazer, novos procedimentos, novos profissionais, categorias. Quem diria que há um tempo atrás tinha... eu não lembro agora como que chama, mas de cosmético, tem um profissional para isso, sabe? Tem um esteticista, então existe uma gama de coisas novas. Dentro da odontologia, tecnologias novas, novas maneiras de fazer, e aí a gente vê erros muito comuns. Existe algo que a gente vê muito, EPI sendo usado de maneira inadequada. Vou falar algo gritante que muitos serviços extra-hospitalares hoje em dia estão fazendo de maneira errada. Até o hospital está fazendo de maneira errada às vezes, mas o extra-hospitalar muito. Que é a desinfecção, esterilização, é o reprocessamento de materiais. Esse, assim, disparado, talvez é uma das maiores inconformidades. Esse daí vai ser tema para a próxima live. Ou então nem vou abordar muito aqui, então. Vai nem ter um profissional especialista e tem que nem aparecer, eu quero chamar ele, mas isso eu vou ter que marcar, a gente vai ter que marcar os 3 aí, porque já estamos a 1h30 de live, Lucas. O que foi isso? Eu nunca tinha feito live desse tamanho. 1h30? Realmente, SIH com café é muito bom. Gostei do papo. Obrigado pelo convite de novo, Edilane. Eu tô lhe dizendo, é porque, gente, deixa eu falar outra novidade para vocês. O que acontece? O Café SCH com especialista tem patrocínio. Olha só. Tem patrocínio. Então, eu cheguei aqui com os recebidos, aí eu recebi aqui uma mensagem do meu esposo, que ele saiu com minha pequena, que tem 3 anos, e minha outra filha de 9. Então, só com meu filho de 12, somente 3. E aí... Por quê? Porque da outra live, minha filha teve que participar, porque ela não estava deixando. Queria conversar. Aí eu estava recebendo os recebidos, eu disse não. Aí mandou mensagem, eu disse não, eu já entrei na live, se quiser vir, pode vir, mas não quis interromper, mas vocês vão saber. Pois é, Lucas, temos patrocínio no Café SCH com especialista. E vocês que estão nos assistindo, que quer se tornar parceiro do Café SCH com especialista, depois fala comigo. E aí eu vou falar mais dos recebidos. Lucas tem até recebido, Lucas. Olha só. Lucas, eu tô lhe dizendo. Eu tô lhe dizendo que aqui eu tô sem acreditar numa coisa dessa. E aí, a próxima live, teve um cirurgião que me procurou para fazer uma live, porque geralmente médico dessa parte. Eu disse, não, peraí, eu vou ver depois, né?
Vamos sentar para discutir, porque na live passada tinha 10 médicos e um infectologista, que era a minha chefe, que estava assistindo. Então, assim, Ótimo. tem uma repercussão, algo está chegando para eles, está impactando. Por isso que vamos disseminar, gente, o Café CCH com especialista. E vocês que querem participar também, olha, a lista está grande, mas o que é que acontece? Tem 15 na lista. Eu vou ver como é que eu vou articular, como é que eu vou fazer, porque eu só Mas consigo isso que fazer você trouxe é legal, porque quando a gente fala de especialista, né, o foco aqui é a prevenção de infecção. E isso. a gente tem um profissional que é centrado nisso, mas ele faz interface com outros especialistas, né? Então você está falando Inclusive, aí do médico infectologista, às vezes do médico intensivista, qual a visão dele, a interface que ele faz, né, com o exatamente. controle de infecção. A gente tem a pessoa da hotelaria, às vezes tem alguém Serviço de especialista em higienização. higiene e limpeza. Exatamente. Então, assim, tem uma gama que vai além do médico e enfermeiro, gente. Exatamente. Né? O SCH com café começou bem demais já de pensar Ei, nisso. na quinta live Agora, já, viu? olha Já tá aí. a quinta live. Olha, quem chegou Então, eu agora não foi minha assisti todos. Eu amiga. vou procurar as outras que eu não Minha, assisti. minha Perdi amiga um. aqui, ó. Maria Tainara, ela é psicóloga, que também vai ter uma próxima live também com ela. Já está agendada no cronograma. Nossa, É muito legal falar ó, desse psicóloga. assunto. Trazer um Ó, tem uma psicólogo para nutricionista. abordar e fazer interface com controle de infecção. Nossa, me Temos a lembra aquele nutricionista. livro do IHI, Mudança de Pensamento, Mudança de Cultura, Eu vi Psicologia da alguma coisa. Mudança. Eu vi isso aí. E aí tem psicóloga, nutricionista, serviço social, o profissional de RH também. Lucas, você não tem ideia. Bem interessante. Não, vai Eu, dar eu super agora, certo. porque Já está eu dando tô parando. certo. Eu parando aqui Já para pensar, olhando com você, conversando, eu disse, meu Deus, 1h30 de live, e eu disse, meu Deus do céu. Eu tô aqui parada para pensar, porque a gente lembra de onde começou, porque eu tinha medo de é, aparecer. Eu até falei na outra live, e aí eu disse, eu tenho medo de aparecer e pedir a oportunidade por conta disso. E aí, quando eu comecei a falar, aparecendo assim, sabe? Tem um vídeo meu primeiro vídeo lá, mostrando. Quando eu comecei a falar. E aí, quando eu comecei a mexer, começou a aparecer contrato, proposta. Eu disse, não, vem alguma vindo, vai coisa chegando. tem. É E aí assim. eu disse, independente, eu começo a falar, agora eu não tenho receio. Ontem mesmo eu fiz uns stories, eu estava extremamente cansada, foi dia de capacitação. E aí eu disse, meu Deus, eu estava exausta mesmo. Eu disse, Acontece. Tem dias eu que. preciso gravar, porque eu não divulguei Lucas essa semana, porque eu sempre divulgo 7 dias seguidos. E aí eu não divulguei, eu disse, não, vai gravar assim mesmo, porque a gente tem que mostrar. Eu estou aqui para mostrar a Sim, realidade, como ela é. A consultora, você, né, como consultor, fora, nós estamos diante daqui da câmera, mas antes de estar aqui, eu estava colocando minha filha para tem dormir, um mas ela acabou saindo. bastidores que nem todo mundo Então, vê, né? assim, Mas é legal nem porque às vezes eu tudo bem, compartilho é também. Gente, realidade. fiquei doente, mostrei lá, olha, trabalhei, tive que dar uma pausa no trabalho porque não fiquei legal. Então, assim, a vida nossa de consultor é trabalhando também. Eu e você atuamos no CLT e também com consultoria fora do CLT, né? É uma vida corrida, que precisa de organização, você precisa pensar em ferramentas para otimizar tempo, ter Exatamente. parceiros, que é o que a Dilane está falando muito aqui, né? Ter parceiros para você fazer um trabalho E não em conjunto. competição. Não Não, é competição. porque as mensagens que eu recebi, eu divulguei o Lucas, porque é o primeiro consultor especialista de CCH que está vindo para o Café CCH com especialista. Falaram comigo, eu estou sentindo falta da falar dos especialistas de CCH. E aí eu recebi mensagem que diz assim, Edilane, você vai estar mostrando os outros consultores em CCH e seu espaço. Você vai perder, já que você é daqui. Eu disse, não. Não, Eu só tenho a agregar e crescer juntamente com eles, porque assim, eu quero mostrar para aqui, para minha cidade, para o Vale do São Francisco, que quando eu desenvolvi para me tornar consultora e agora formadora de outros consultores atuando no controle de infecção, então trazendo vocês e mostrando que existem sim outras possibilidades daquele plantão exaustivo que sim. todo
mundo fala que é enfermagem, que enfermagem, por que fez enfermagem? Sair fora da caixa, de pensar outras possibilidades. Eu estou As atuando, nossas mas estudiando. graduações preparam muito a gente para plantão, né? Infelizmente ainda. Existe um Exatamente. leque, uma gama de coisas ainda que pode Você ser feita. que vai mudar o seu cenário. Então, assim, quando você é consultor, você abre outras oportunidades, você conquista outras coisas. Que seu emprego como CLT, você demoraria o quê? Um ano em planejamento para comprar algo que em uma consultoria você tira, porque eu lhe digo, eu utilizava o notebook da minha irmã emprestado, porque eu não tinha, meu computador tinha quebrado. Então, assim, bem pequenininho, Lucas. Eu tenho foto que eu O compartilhei importante é aí. começar. Aí É eu disse, isso. quando eu fiz minha consultoria, comecei, eu disse, comprei meu notebook, eu disse, foi a realização, porque para outros, eu disse assim, você já tá falando coisa assim básica? Eu disse, não, pois comprei, consegui comprar o que eu queria. Então, assim, é gratificante de proporcionar outras coisas, assim, de conforto, de tempo de você não esperar e ficar aquele plantão, esse mês, dar uns extras de plantão, cansativo, perder várias oportunidades. É possível? É sim. É. Agora, eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês vão se tornar consultores. Vai, ó, a partir de hoje, quem está aí na live, que se interessaram para acompanhar a gente, hein, Lucas, de estar nessa área. Sim, A gente está falando aqui que não vai ter desafios. Desafio tem sim, vai tem todos ter. os dias, diariamente. Então, é vencendo um leão todos os dias. Vai depender de É. você. Tem uma frase que a Renata já falou para mim, ela falou para os alunos dela e ela replicou, né? De outra pessoa que falou para ela também. Mas que eu guardo até hoje. E você fez eu lembrar dela quando você disse, eu tenho a gravação da Não, minha primeira live, de a gente fica Renata, eu nervoso tenho e uma tudo. admiração, assim, por ela, assim, de uma forma que eu digo, meu Deus, ela pegou o conteúdo, assim, ela foi aluna do professor Tadeu, que para mim foi uma emoção conhecer ele, que eu estava me tremendo. Eu Tanto conheci ele lá também. como Juliana Dias, viu? Juliana, Também. eu quando conheci Admiração ele, eu disse, eu por tô ela também. nervosa, porque eu tô lhe conhecendo e ele. Então, a Renata pegou, né? Aproveitou, fez a MBA, tirou a oportunidade, fez o curso CCH Express. E aí, o que que acontece? Formou vários consultores e iniciando. Então, assim, para mim, ela é a pioneira aqui. E A única tem espaço para enfermeira todos. pioneira A que está frase assim, dela que eu ia vários dizer que ela falou consultores. é: cuidado, porque às vezes você está com vergonha de iniciar ou Isso, de e se tem outro. autopromover, e isso pode ser egoísmo, porque você está deixando de compartilhar conhecimento. Ainda que seja Exatamente. trabalho de consultor, que você ganhe dinheiro com isso, mas você pode estar deixando de divulgar conhecimento que muitos não têm, de estar ajudando serviços de saúde, de estar ajudando outros profissionais a se Exatamente. aprimorarem. Então, não ter esse negócio eu tô com vergonha de fazer. Gente, às vezes você vai mudar e impactar a vida de alguém com uma consultoria ou com uma mentoria. Eu já fiz os dois. Você vai impactar a vida de alguém de uma maneira que ela nunca vai esquecer. E Exatamente. indiretamente você impacta vários pacientes, onde essas pessoas vão estar mais próximas dele, né? Então, às vezes, a gente deixar de divulgar o nosso trabalho pode ser um ato de egoísmo, é algo para a gente pensar. Exatamente. Vocês que ficaram até aqui o final, se vocês se é dono de clínica ou se conhece alguém, pode encaminha essa live aí. Procura Lucas. Lucas está lá em Brasília, eu estou aqui no Vale do São Francisco, mas quem é do Vale do São Francisco pode ter clínica, pode entrar em contato com o Lucas, que aí ele vai conversar com vocês, vai ver a melhor forma possível para estar realizando Estou essa no centro do consultoria. país, então mais perto de todo Então, mundo. então vai dar para fazer. É só É, dar o primeiro passo. E vai ficar para outra live, viu, Lucas? Porque vai dar 10 horas já. já, E aí, né? Se passou já vai rápido. dar. Pessoal, eu vou deixar as outras lives, tem um lá no YouTube que eu comecei. Só que eu não sabia da proporção que ia se tornar. Então,
outras coisas. Vou estar deixando lá no YouTube, eu não sei mexer ainda. Como é que vai, liga diretamente do YouTube para o Instagram. Eu tenho que saber ainda. Eu vou pesquisar para Viu como saber, para a deixar gente vive finalizado. aprendendo e se preparando ainda? Exatamente, porque eu não sei fazer essa parte. Eu vou saber como é para quando eu fazer a próxima live, que acho que eu não sei se vai ser com Larissa ou vai ser com a psicóloga. Vou olhar no cronograma que tá, para fazer diretamente já do YouTube. Tá vendo, Lucas? Tá, Para o fazer diretamente negócio tá para bonito, tá fazer pegando força, tá grande. do YouTube. E aí vocês já aproveitam. Eu vou, depois de terminar aqui, eu vou gravando. Se minha filha chegar, eu vou gravar alguns stories, aproveitando. E aí vocês entram em contato ou comigo ou com o Lucas. Vai ter espaço, sim, para outros consultores, inclusive os seguidores de Lucas. Tem outros consultores que são outros especialistas que são de outras áreas. Pode estar entrando em contato, porque vamos estar agendando. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas, assim, porque 4 vagas, a Mensal, próxima live né? agora vai ser mensal. A próxima é dia 24. A próxima é dia 24. E aí realmente eu não sei. Eu ainda vou ver uma Mas vai estratégia dar certo, não vai faltar para poder profissional fazer. A especialista, não não. ser que. Lucas, você não sabe o que me veio aqui na cabeça. Por quê? A ideia. A não ser que dentro do meu dos consultores aí a gente abra o café CCH quando eu não estiver presente. Olha só, interessante, verdade. Porque, Você já tem uma equipe também, e a gente tem parcerias à distância, é algo e aí interessante, legal. junta, porque vai, assim, É um projeto vai muito bonito que muito você está grande fazendo e eu e acredito fica. nele. E assim, o objetivo no primeiro, vamos fechar dessa, porque ó, no primeiro, o que é que aconteceu? A primeira foi uma especialista de Recife, enfermeira Andressa, que era uma terapeuta. O que é que acontece? A gente falou de empreendedorismo. E aí, toda a equipe de lá, que ela trabalha no Hospital da Clínica, lá em Recife, começou a entrar na live. E aí me falaram, disse, eu nunca vi uma enfermeira vendendo o serviço de outra. Eu disse, não, gente, aqui não é competição, não. Então, a gente começou a divulgar uma outra. Não é só É porque isso, gente. Lucas é consultor em CCH que eu vou deixar de compartilhar Lucas, não, divulgar o serviço dele aqui no Café CCH. O especialista no meu perfil, não tem essa. A gente Tem espaço para cresce todo junto. mundo. Inclusive, vou fazer um convite. Quem é seguidor da Edilane há mais tempo, tem alguns que eu já estou conhecendo aqui no chat. Me segue também. Vamos contribuir juntos. Exatamente. Meus Vamos, vai seguidores vão lá no trocando. perfil da Edilane, conhece, segue E também. É pronto. junto que a E, gente faz as e, coisas boas acontecerem. exatamente. E Sozinho, a gente não chega ninguém nos cresce só. lugares. Chega, não. E a gente tá mostrando, já vou finalizar, gente, porque juntou eu e o Lucas, conversa demais. E vocês, conversa demais. Vou finalizando aqui agora de dizer que vai ter muita novidade vindo aí. E essa parceria vai ser sabe? É porque me fugiu o que é falando agora, Lucas. Eu já tava Mas aqui. conta Tá vendo? comigo, independente da palavra. Deixa eu te dizer. Eita, Lucas. Esqueci agora o que eu vou dizer, ó. Muita coisa. Sim, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de estar na quinta edição. Eu só estou aqui, na quinta edição da Live Café CCH com especialista. Porque todos os dias é um desafio, principalmente para quem é mãe, esposa, CNPJ, CLT. Imagina aí, meu marido já está quase enlouquecendo, porque eu não tenho tempo para nada mais. E aí eu vou ter que gerenciar. Vai ter esse feriado aí, eu vou estar aqui gerenciando algumas coisas para poder estar desenvolvendo, mas eu vou pensar nisso também. Ó, eu quero lhe agradecer por Conta comigo. Ver você ter vindo, contribuído, assim. Foi uma live que a gente vai ter que encerrar porque, né? Vai dar 10 horas. Foi um papo vai dar muito bom. Acho que a gente apresentou um pouco bem, do nosso bem serviço. produtivo. Mais do que isso, falou da necessidade, o alerta sobre prevenir infecções, trazer segurança ao paciente, ao cliente no extra-hospitalar. É o que a gente falou, né? Levantar a bandeira. Isso aqui, essa live faz parte desse movimento. Donos Tá? de clínica, Obrigado pelo convite, viu?
Tô bem feliz com ele, com essa live, esse papo que a gente teve aqui. Ó, quase 2 horas de live. Ó, vai fechar 2 horas daqui a 10 minutos. Todo o pessoal que é dono de clínica aqui do Vale do São Francisco, teve umas pessoas que entraram aqui que eu disse, meu Deus do céu, teve novidade. Depois eu vou ver quantos aqui ficaram até o final. Depois eu vou para você a quantidade de pessoas, porque não aparece tudo aqui para mim, não. Não tá aparecendo, não. Não, para mim não, mas vai aparecer para você no final, eu acho, da live. Vai aparecer no final. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo, Lucas, por estar aqui. E assim, eu disse, meu Deus do céu, sabe quando você coloca no papel e você vai, eu tenho um caderninho, eu até falei isso para a Renata, a gente fala para todos os lugares que eu vou, eu falo disso, que eu tenho um caderno de uns 3 anos, que eu fiz todo o planejamento da minha empresa, do que eu ia desenvolver, e eu estou vendo tudo, assim, tomando forma. E eu estou adiante de uma live falando sem vergonha, de dizendo, mostrando meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, e sendo referência, então, assim, imagine. A gente Isso tem que é estar mais feliz da nossa jornada, do caminho que a gente nossa trilhou, né? jornada, e olhar para trás de tudo que eu passei, onde eu cheguei, assim, e nunca esquecer que a base, pelo menos minha base, é Deus. Tudo que eu faço, eu coloco Deus em prioridade de Minha tudo. também, com certeza. Deus. Então, assim, dar graças a Deus e agradecer a Deus todos os dias por tudo, por nos dar sabedoria e que Ele continue lhe dando sabedoria, lhe conduzindo, lhe abençoando, porque você é luz. Desde Obrigado. o momento que eu publiquei a sua live aqui no meu Instagram, é uma repetição. Cada convidado que vem, estou na 5ª edição. Desde a 5ª edição, desde a primeira, depois dessas edições, desde 5 pessoas que vieram participar do Café CCH, depois eu vou pedir para eles divulgar qual foi o impacto que causou após a live. Porque eu já tenho alguns... Legal. Já tenho. Então, assim, por isso que está me deixando mais fortalecida, mesmo cansada, mesmo algumas situações que acontecem, eu não estou deixando de fazer a live justamente por conta disso, porque eu já estou no tendo feedback. É um compromisso consigo mesmo, né? Que participaram da live e disse, Edilane, você não tem ideia o que aconteceu depois da live. Então, muitas pessoas procurando, muitas propostas, eu disse, meu Deus, se precisava disso, então esse eu entendi qual é o meu propósito. Se meu propósito, se eu conheço a Deus, se eu conheço a palavra de Deus, e que diz, né, de você ajudar o seu próximo, e de buscar, se você quer tanto conhecimento, você vai reter só para você, então vamos ensinar. Eu disse, meu Deus, qual é o meu propósito? Diante que eu queria ter um momento que eu queria desistir de tudo. E eu disse, não, eu não posso, porque aí foi quando eu recebi isso, essa mensagem, e eu disse, não, eu tenho que impactar de alguma forma. Por isso que eu estou lhe dizendo, as pessoas que passam pelo Café CCH com o especialista aqui no meu Instagram têm falado assim de uma forma e têm me abençoado de forma, porque a partir do momento que eu vendo o seu serviço, que eu disse para você, não, Lucas, fala do seu serviço, então você está falando do seu serviço. Eu estou vendendo você e você está me vendendo. Então, assim, na realidade que nós vivemos hoje, você sabe que não existe questão de... poucos. Eu quero lhe ver bem, não melhor do que eu. Que é dessa forma que as pessoas entendem. Infelizmente. É desse jeito. Então, assim... Você está trazendo uma conversa bem interessante para esse momento, que a gente tá se despedindo, mas desejar Feliz Páscoa para todo mundo, né? Que tá aqui, quem chegou até o final, né? Tá vendo esse feriadão aí para descansar, mas refletir. E tem uma Feliz Páscoa com a sua espiritualidade, o que eu e a Edilane acredito aqui, mas que realmente Deus possa ser seu centro, coloque ele nos seus projetos, né? Exatamente. Essa Páscoa, na verdade, é isso. E que a gente possa realmente, o que você falou, transmitir luz, né? É interessante você falar isso, porque quando a gente já consegue aliar o nosso trabalho, a nossa missão de vida, sabe? Quando você sente que isso pode ser um chamado que é impactar positivamente outras pessoas, pronto, a gente faz um casamento perfeito aí. Exatamente isso. Você falando aí, eu já estava falando, já estava me emocionando, meu Deus do céu. Mas
Mas é isso, Lucas. Muito obrigada. Deus lhe abençoe, lhe dê sabedoria, que você é luz. E vocês estão trazendo luz. Para todos que estão aqui na live, que ficaram até o final, muito obrigada mesmo. Porque se vocês estão aqui é porque acredita naquilo que estamos falando. E pode ter Verdade. certeza que, enquanto consultora, Lucas, enquanto consultor, tudo que nós trazemos aqui, falamos com seriedade, temos embasamento científico para falar com propriedade, referente às consultorias, das clínicas, as visitas da vigilância sanitária. E o que eu não souber trazer em perguntas, eu vou chamar um especialista, porque o propósito é esse, de você juntar os especialistas, a gente É discutir, junto. e junto, e vamos buscando, e pronto. E aí vai dando tudo certo. Muito obrigada. Perfeito. Acabamos Obrigado, aqui Edilane. a Todo quinta para edição. Edilane e todo mundo que estava aqui, que está até o final e que passou aqui também. Tá bom? Se Fechamos. precisarem, a gente está aqui à disposição. Eu e Edilane, conta com a gente. Obrigado, gente. Quinta edição do Café CCH do Especialista. E no dia 24 de abril teremos outro especialista que vocês vão saber na próxima semana, porque eu vou tirar esses dias para poder ficar um pouco offline, mas está tudo bem, gente. Vou ficar um pouco Certíssimo. mais para poder buscar mais outras experiências, tirar esse momento desse feriado, de reflexão. É E importante vocês, ter gente, mais reflita introspecção em um o momento. que vocês estão fazendo, não só com vocês, mas pelos seus pacientes. Porque aquele paciente é o amor de alguém, pode ser um familiar seu. É Prevenção verdade. é a melhor opção. Sempre. Ei, boa noite. Agora eu vou, não é? Eu sempre fico na hora de finalizar, Lucas. Essa é enfermeira, essa é especialista para tecnologia ainda tal. Mas eu vou aprender. Ei, tchau, boa Isso é noite, isso. viu? Tchau, gente. Boa noite, Edilane. Tchau, tchau. Deixa eu Feliz ver. Páscoa, pessoal. Agora me diz, Lucas, onde é que termina? Peraí.